E continuando, meu irmão, minha irmã, nessa segunda parte, esse evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29, ainda refletindo, Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que pratica a minha palavra. Não entrará no reino do céu, diz o Senhor Jesus, se não viveres a minha palavra. Eu pego outro trecho aqui da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 9 a 11. Ele diz assim: acaso não sabieis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos, alguns de vós têm sido assim. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Esses pecados, diz aqui, não se engane. Quem pratica essas coisas não entrará no reino do céu, a não ser que reconheça que estão errados e que devem mudar. E aí a misericórdia de Deus é grande para nos perdoar. Por isso que ele diz, ao menos alguns de vós têm sido assim, eram assim, mas não são mais. Há pessoas que ficam querendo que Deus aprove esse tipo de pecado. Como iremos mudar o pensamento de Deus? Impossível. Somos nós que devemos mudar. E aí, continuando o texto do Evangelho, estamos aqui já no versículo 23. Então Deus diz assim: então eu lhes direi publicamente, aqueles que Jesus mostrou que não conhecia, quando perguntaram, mas eu não fiz milagre em teu nome? Eu não expulsei demônios em teu nome? Eu não profetizei em teu nome? Porém vou dizer publicamente, jamais vos conheci. Porque Jesus conhece aquele que é, não é o que a gente faz, mas quem somos. Mas se você faz sendo, é o que Deus aprova. Não adianta fazer coisas na igreja. Não adianta você estar engajado em tantas coisas. É preciso ser cristão, ser fiel. É preciso lutar por essa fidelidade a Deus. É isso que nos salva, meu irmão. Não é outra coisa. Fazer coisas, qualquer profissional pode fazer o que você faz. Mas precisamos ser diferente. Uma certa vez, na escola diaconal, algumas pessoas disseram assim, para que o diácono na igreja? Se também muitos leigos podem fazer o que o diácono faz, sendo autorizado pela igreja. Leigo pode batizar, leigo pode assistir casamentos. E o nosso bispo nos disse com muita sabedoria, disse a essas pessoas que comentavam isso, não é questão de fazer coisas, é questão de ser. Tem uma vocação aí. Veja, que sabedoria. É preciso ser, meu irmão, do que fazer. Mas se fazemos, repito, sendo, isso tem um grande valor. Façamos os milagres, realizando os milagres em nome de Jesus, sendo cristãos, focando a salvação do povo, e não somente a experiência de milagres apenas, mas sejamos como Jesus, como diz o catecismo, radical, buscando a cura interior também. Porque isso salvará as pessoas. A cura temporal, a cura física, é durante um tempo. Chegará um dia que nós iremos morrer. É para essa vida, essa cura física. A cura interior é para a vida eterna. É preciso vencer o pecado. Por que a corrupção? Porque as pessoas não aprenderam a ser honestas. Curemos as pessoas da desonestidade, para termos lá na frente políticos, cidadãos honestos. Veja, então Jesus continua, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Quando não praticamos o evangelho, praticamos o mal. Não podemos dizer que praticamos o bem
não vivendo o Evangelho. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. A rocha é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós praticando essa palavra, nós estamos justamente construindo a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa. Mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Veja, a chuva por cima, a enchente por baixo, o vento de lado, todos os lados sendo atacados, mas não cai quando a gente vive a palavra de Deus. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não a põe em prática é como um homem sem juízo. O Evangelho, Jesus compara aquele que não vive a palavra com uma pessoa sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. Porque nós devemos nos admirar com os ensinamentos, não criticar os ensinamentos que Jesus nos fala através da palavra, da igreja e da tradição e do seu magistério. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Essa autoridade de Jesus vem justamente pelo seu testemunho de viver a palavra. Todas as vezes quando nós vivemos a palavra, procuramos, nos esforçamos para viver a palavra e o que a igreja ensina, nós nos tornamos pessoas com autoridade de falar. Aqui, por exemplo, eu falei coisas para você que está na palavra de Deus e no catecismo da Igreja Católica. Isso nos dá autoridade de falar. Não são coisas minhas, mas coisas que o nosso Senhor nos ensina através dessas vias. Então, meu irmão, que você possa meditar sobre essas palavras e viver esse Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.